E aí, galerinha, sentiram minha falta? Nem deu tempo, né, professora? Já tô aqui de volta. Sabe para quê? Para revisar. E não vou deixar de falar que se tiver dúvidas, manda aqui, gente. Fala conosco, fala comigo, fala com a Tainá, que nós vamos ter o maior prazer em responder vocês. Tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa revisão. Na aula 3, nós falamos sobre os pronombres, los pronombres. Quem eles são? Eles são aqueles que acompanham ou substituem o nome. E eles têm ali subdivisões, eles podem ser divididos em pronomes demonstrativos, pessoais, possessivos, interrogativos ou exclamativos. Nós sabemos que o pronome ele pode acompanhar ou ele pode substituir um substantivo. Então, você vai sempre se atentar a esse detalhe, que ele pode tanto acompanhar como ele pode substituir o substantivo. Certinho? Nessa aula, nós falamos sobre os pronomes pessoais. Quem são esses pronomes? São aqueles que são utilizados diretamente com as pessoas do discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala, de quem se fala. E eles vão se dividir, como na língua portuguesa, em pronomes do caso reto, na língua espanhola, pronombres sujetos, e eles vão se dividir também em pronomes pessoais do caso oblíquo, ou também conhecidos como pronomes complemento. Certinho? Entendido até aqui? Se tiver dúvida, manda aqui que a gente vai responder. Nessa aula nós falamos sobre os pronomes demonstrativos, que eles demonstram algo em relação à proximidade de quem, com quem ou de quem se fala, certo? E eles vão fazer o quê? Recuperar algo que foi dito anteriormente, lógico, preservando a coerência da frase ou do texto. Os demonstrativos não devem ser acentuados e eles possuem esses três usos: quem, com quem e de quem. Falamos também dos pronomes possessivos, que são aqueles que têm a ideia de posse, de possessão, de pertencimento, pertencimento de algo ou alguma coisa, um objeto. Assim, diferente do português, o espanhol vai possuir duas possibilidades. Olha aí, sendo redundante, professora. Como assim? Duas possibilidades. Eu tenho o pronome substantivo, que ele vai aparecer antes do substantivo, não é? Aqueles que aparecem antes do substantivo, na verdade, eles são conhecidos como pronomes adjetivos, e aqueles que vão aparecer depois ou substituindo o substantivo, conhecido como pronome substantivo. Temos também os pronomes interrogativos e exclamativos, que eles sempre virão acentuado com la tilde, certo? A sua função é fazer uma pergunta de ordem direta ou indireta, ou ainda uma exclamação. E eles são usados para quê? Para se referir a pessoas, coisas, lugares, modos, tempo ou quantidade, certo? Para se diferenciar de outras classes, sempre levarão o acento. Nessa aula, nós falamos sobre Gabriel Garcia Márquez, que foi o Nobel de Literatura lá em 1982. Com o quê? Ele foi o Nobel de Literatura com 100 anos de soledad. E nessa aula, nós fizemos uma viagem aqui para o nosso vizinho, que não é tão vizinho, mas é vizinho pertinho, que é o Peru. Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa viagem até o Peru, descoberto que além da língua espanhola, eles falam mais 43 idiomas não oficiais, que é justamente essa mescla aí da língua indígena, certo? Que é falado em seus
povoados. Certinho, terceiro ano? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa revisão, hein? Então, essa é a hora que vocês vão se preparar para fazer a nossa atividade. Caderno na mão, dicionário. Posso usar o Google Tradutor, professora? Posso, mas não devo. Vocês já sabem disso, não é? Por quê? Porque no dia da prova do Enem não tem essa possibilidade. Mas pode usar como apoio, suporte e não tradução. Então vamos lá para a nossa atividade. E aí, galerinha? Estou de volta! Como é que foi? Me conta aí! Tudo muito fácil, não foi? Ah, gente, foi tão fácil que eu acredito que vocês não tiveram dificuldade alguma para responder. Então vamos lá, vamos parar de enrolação, de muita conversa e vamos corrigir a nossa atividade? Então se liga aí na nossa correção. Marque a alternativa que completa corretamente a frase com o uso do pronome possessivo. Lembra o seguinte, quando nós falamos do pronome possessivo, o que nós temos que lembrar? O pronome possessivo ele vai dar a ideia de posse, certo? Eu tenho que lembrar que como se trata de posse e é pronome, essa classe é variável. E eu posso usar o pronome possessivo após o substantivo ou antes do substantivo. Se vocês observaram aqui na nossa frase, la casa amarilla es. Eu tenho o substantivo aqui. Então, significa que o pronome possessivo virá aqui. O que nós podemos levar em consideração? La casa amarilla é um substantivo do gênero feminino e singular. Então, vamos ver. La casa amarilla es mío, mía, mías, mis ou mi. Vamos por eliminação. Mi e mis não pode ser. Por quê? Porque eles são utilizados antes do substantivo. E aqui é após o substantivo. Mio está no masculino. Mias, feminino, plural. E aí, terceiro ano? Tava fácil, não tava? Quem sobrou? Mia. Então, la casa amarilla es mía. Viu como é fácil? Como é simples? É só uma questão de atenção. Aqui na questão 2, marque a alternativa que completa corretamente a frase com o pronome demonstrativo. Aqui nos pronomes demonstrativos, nós temos que levar em consideração o quê? As pessoas do discurso. Então, eu tenho lá quem fala, com quem se fala e de quem se fala, certo? Primeira, segunda e terceira. Nós não vamos sofrer, sabe por quê? Porque nós já sabemos que este, estos, estas são pronomes que estão relacionados diretamente aqui, ó, com quem fala. E como ele serve para demonstrar, está falando próximo de quem fala, né? Quem fala. Então, eu tenho lá, uvas aqui estão maduras. Uvas é um substantivo singular, ou singular não, é feminino plural. Então, como será? Estas, esta, este, estes, estos. Gente, essa tá muito fácil, tá muito simples. Nós somos legais com vocês, não é? Não tinha nem o que sofrer. Tava aqui dada uvas, plural,
feminino. Estas, uas. Muito fácil, não foi? Me diz aí se não foi fácil. Foi até demais. E agora? Qual das alternativas a seguir que apresenta 3 palavras interrogativas? Ou seja, 3 palavras que podem atuar como pronomes interrogativos. Vocês têm que lembrar que os pronomes interrogativos e os exclamativos sempre virão aqui marcados pelo uso de la tilde, certo? Quizás, mas, además. Já paramos aqui. Advérbio, advérbio, advérbio. Não é. A letra B é uma pegadinha. Tia, cidadania, época. Científico, países, tecnológico. Según, además, mas. Altas pegadinhas, hein? Não tinha nem o que questionar. Olha aqui. Que, quanto, donde. E todos acentuados. Então, é claro que a nossa resposta é a letra E. Aqui na questão 4, nós também temos mais uma questão envolvendo os pronomes demonstrativos. E como se trata do aquele, aquella ou aquello, nós sabemos que nós estamos nos referindo à terceira pessoa do discurso, de quem se fala. A minha irmã le gustou aquel combinação, aquele combinação, aquela combinação, aquela, mas está em português, então não é aquella ou aquello. Olha, gente, como estava fácil, hein? Claro que é a letra D, porque ele está no singular, no feminino, concordando com combinação. Certinho? E agora, terceiro ano. Gente, chegou um momento que ele é decisivo nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque é o momento da questão do Enem. E aí vocês têm que se lembrar o seguinte. Ah, mas eu não vou fazer Enem, professora Ila. Vou fazer só vestibular. Não tem problema. Tem questão de espanhol. Porque 70% dos alunos que fazem vestibular ou a prova do Enem escolhem a língua espanhola. Então, você tem que se ligar. Dica: primeiro, não sou tradutor. Então, você não vai perder tempo traduzindo o texto. Mas, professora, eu tenho que conhecer todas as palavras. Sabe como você conhece? Contexto. O segredo de quem faz a prova do Enem em língua espanhola, escolhe a língua espanhola como língua estrangeira, é o contexto. Então, vamos à análise da nossa questão? Se liga aqui. Hoje nós temos uma questão da UniOeste, lá do Paraná, de 2008. ¿Te matan los celos? Se você começar observando de início, você já fica meio confuso, né? O que seria los celos? Los celos são tão antigos como o ser humano e ha sembrado nuestra historia de hechos muchas veces dolorosos. La inseguridad en ti mismo, tu afán de posesión y tu desconfianza puede jugarte una mala pasada. Haz el teste para averiguar qué tan celoso eres e sigue os consejos para surpreender a tu pareja. Será que celos é uma palavra, um falso cognato? Podemos até dizer que sim, não é? Se começasse com S e se a pronúncia fosse igual, mas é parecido. Para quem não sabe, vou já dizer para vocês o que é celos. Na verdade, celos é ciúme. El pronombre complemento te matan los celos. Demonstra o quê?
informalidade. Para expressar a formalidade, nós podemos substituir o te, aqui ó, te matan los celos, por qual? Os matan, la matan, se matan, lo matan ou le mata. Lembra que o pronome, aqui o pronome oblíquo, ele faz o papel de complemento. Então, quando eu for analisar, eu posso averiguar se o meu verbo, a qual eu estou aqui tentando fazer o acompanhamento, é transitivo direto ou transitivo indireto. A regra é a mesma da língua portuguesa, meu povo, igualzinho. Quem mata, mata algo ou alguém. Então, le mata. Olha aí, muito fácil, não é? Era só uma questão de prestar atenção e se ligar. Certinho, terceiro ano. E aí, deu para ver, tirar as dúvidas ou ainda ficaram dúvidas? Vocês já sabem, não é? Aluno de terceiro ano e aluno da mediação não traduz. Ele faz o contexto, ele traz o contexto para a sua realidade. Então, se ainda tiver dúvidas, se você ficou com alguma dificuldade, pede para o seu professor presencial enviar para a gente, que nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. Tá bom, muchachos? É sempre muito bom estar aqui. Então, até mais ver. Tchau, tchau, galera!